Como meu irmão disse, meu nome é Vinícius, tenho 29 anos. Amanhã completo 5 anos e meio de casado com a moça lá no fundo. 5 anos e meio que eu tomei a decisão mais fácil da minha vida e a melhor, graças a Deus. Quem trouxe a palavra, pega comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 9. A palavra de Deus vai nos dizer: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. E é isso o que constitui a vossa alegria. Apesar das aflições passageiras, a vós serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova que é submetiva à vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redundante, para vosso louvor, para vossa honra e para vossa glória. Quando Jesus Cristo se manifestar, esse Jesus vós o amais, sem terdes vistos. Credes nele, sem o verdes ainda. E isso para vós é fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje, ela vai nos trazer uma reflexão, onde São Pedro inicia a palavra glorificando ao Senhor. Quando ele fala, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui São Pedro está mostrando para nós aquilo que a gente estava cantando aqui. Quando a gente cantou soberano, Deus que não sabe o que é falhar, a gente está dizendo, Senhor, o Senhor é o centro. O Senhor é soberano. O Senhor não sabe o que é falhar. Então a gente está dizendo que o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. E aqui quando São Pedro começa a iniciar a palavra dando glória a Deus, e depois ele vai falar da salvação, ele está falando, em tudo dai glória. Em tudo dai glória a Deus. O tema da nossa pregação hoje é deixar-se ser moldado pelas provações, crendo na ressurreição de Jesus Cristo. Quantas das vezes surgem provações nas nossas vidas, dificuldades, problemas, e às vezes a gente tenta lutar contra aquilo, e esquece de Deus. A gente vai só lembrar quando o bicho pega. Em vez da gente parar, rezar, entregar aquele problema a Deus e depois tentar solucionar. É como se a gente acreditasse que o Senhor é o dono da nossa vida, que Ele sabe de tudo que a gente passa, só que ao mesmo tempo a gente não deixa Ele agir. A gente não deixa ser moldado. Às vezes, quantos de nós aqui já passamos por algum problema e ao passar por aquele problema e solucionar, a gente sai forte daquilo. Forte daquela situação, forte daquilo que se passou. E na hora que a gente está passando pelo problema, a gente não entende o propósito de Deus. A gente só entende ao final. E aqui São Pedro, ao glorificar a Deus e depois falar do projeto de salvação dele, das aflições que a gente vai enfrentar, ele está nos dizendo, primeiro glorifica.
Primeiro rende graças, primeiro entrega. Tenta ver aquela situação que você está passando, meu irmão, como um todo. Eu falo muito com a minha esposa, com meus amigos aqui no grupo, que o problema ele tem dois lados. Você pode fazer duas coisas com o problema. Você pode sentar e se lamentar, se vitimar. Ou você pode, eu estou passando por isso aqui. O que isso aqui eu vou crescer? É assim que a gente tem que fazer. Aqui São Pedro vai nos falar que a nossa salvação já foi conquistada. E ela já foi mesmo. São Paulo, numa parte da Bíblia, ele vai falar que quando Adão e Eva pecou, era como se a gente tivesse se tornado inimigos de Deus. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, mandou o seu Filho para morrer por mim e por você e comprar a sua salvação. Mas aqui, a palavra fala que a sua salvação é uma herança incorruptível. Ou seja, você não pode corromper a sua salvação. Todos nós já estamos salvos? Sim ou não? Já estamos salvos. O Senhor comprou a nossa salvação. Preço de sangue. Mas é a gente que faz a gente perder a nossa salvação. A palavra vai falar que muitas pessoas vão para o inferno. Mas é porque, pensa num corredor. Tem uma pista, e essa pista tem lama, tem espinhos, tem buracos, que são as provações da nossa vida. Daí do lado tem uma pista limpa, uma pista onde ele pode correr livrinho, para conquistar um prêmio final. Muitas das vezes a gente opta por correr nessa pista. Às vezes a gente opta, quando vem um problema, uma dificuldade, a gente fala assim, Senhor, eu não consigo. Às vezes, igual hoje o tempo, ali para 6, 7 horas, ele fechou um pouco, a gente fala assim, eu não vou no grupo de oração porque vai chover. Eu não vou rezar hoje porque vai acontecer isso. E olha como está o tempo agora. Às vezes a gente cria problemas, dificuldades, para experimentar a graça do Senhor. Aqui São Pedro vai falar que a gente tem que ter uma esperança viva, regenerada pelo Espírito de Deus. Regenerar é de dentro para fora, é uma coisa que tem que vir de dentro para fora. Quando eu falava da Bíblia aqui no início, muitos de vocês, eu tenho certeza que já acompanham o grupo, já fizeram promessas, e não foram promessas para quem estava pregando, foram promessas para Deus de trazer a Bíblia. E muitas das vezes a gente acha que são promessas para quem está ali. Vocês não prometem para mim, não prometem para os meninos. Vocês prometem para Jesus. E quando a gente cantou soberano, Deus que não sabe o que é falhar, é que quem crer que o Senhor é dono da sua vida, quem tem o Senhor como centro da sua vida, da sua história, a gente não pode crer mais ou menos. A palavra vai nos falar que seja frio ou quente, morno eu vomito. A gente não pode crer duvidando. Quantas das vezes a gente vem, participa do grupo, chora, balança, clama, mas sai daqui e nada muda. É porque a gente tem que ter essa esperança viva, essa esperança que vem de dentro para fora. Não basta fazer uma atitude aqui dentro, como eu falo, fé não é você vir aqui toda sexta-feira. Aqui é fácil, não é você cantar bonitinho, não é você rezar bonitinho.
Fé é você viver a palavra de Deus lá de fora. A palavra, ela é viva. Ela precisa ser vivida. É necessário que a gente leia a palavra de Deus e busque algum sentido para a gente vivê-la. Que a gente busque interpretar o que Deus está nos dizendo. Aqui, olha essa confiança que o Senhor nos passa, onde Ele diz que a salvação é a nossa herança. Você, meu irmão, já está salvo, mas é preciso que você conserve essa salvação. Como? Crendo. E aqui São Paulo fala, feliz é nós que nos amamos sem ver. A fé vai nos trazer realidades invisíveis. Realidades que a gente às vezes não imagina. Aqui eu vou abrir um parêntese sobre passar por aflições. Muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, eu não quero passar por isso, porque eu indago Deus pelo motivo. E a gente vai descobrir, como eu falei, o motivo só no final. Mas a gente precisa rezar antes. Eu sou um menino que sou filho de pais separados. Minha mãe foi adotada por outras famílias. E eu tinha praticamente tudo para dar errado. A minha estrutura familiar era minha mãe que trabalhava o dia inteiro, não tinha como cuidar da gente. E eu tive a oportunidade de procurar um caminho mais fácil. Mas na minha adolescência, minha mãe contraiu um câncer. E eu e minha irmã lutou com ela por essa doença dela. Foram 4 anos muito difíceis, eu tinha apenas 13 anos. Eu não tive uma adolescência de sair com amigos de rua. Uma adolescência, às vezes meus amigos me chamavam, eu não podia ir porque eu estava cuidando da minha mãe. E eu não entendia aquilo. Senhor, eu sou jovem. Eu queria viver a vida de um jovem. E muitas vezes eu me questionei o motivo. Muitas vezes eu me questionava aquela situação. A doença era da minha mãe, eu não tinha nada. Mas só que eu tinha que demonstrar força para ela. Porque quem já viu o câncer, é uma doença que degenera a pessoa. E eu senti que eu tinha que ser forte. Minha irmã tinha acabado de casar, ajudou muito. Mas era eu e ela dentro de casa. Então as crises que ela passava, as dores, eu tinha que estar ali dando força. E eu não entendi aquilo. Daí quando ela faleceu, quando eu tinha 19 anos, não foi do câncer, foi de uma parada que ela deu. E eu fiquei muito depressivo. Eu não conseguia sair de casa. Porque eu não tinha entendido ainda aquilo que eu tinha passado. Eu achava tudo estranho. Eu achava que eu era um jovem deslocado do mundo, porque as brincadeiras, as rodinhas de conversa, aquela bobajada, eu saí para uma festa, eu fiquei com tantas meninas, eu fiquei com coisas, aquilo não era, porque eu era uma pessoa que passei por tanta dificuldade que eu queria uma casca muito grande. Então, as brincadeiras de jovens da minha idade pareciam coisas infantis. E ao meditar, eu tentei suicídio e Deus, graças a Deus, não me levou. Isso eu já falei. E quando eu fiz a experiência do Senhor, eu pude saber. Aquele sacrifício que eu passei com a minha mãe
foi para me formar o homem que eu sou hoje. O homem que construiu uma família, o homem que tem uma casa, que tem responsabilidades. Muitos dos meus colegas que na época me chamavam para sair, eu não podia porque eu estava cuidando da minha mãe. Alguns já morreram, alguns já estão presos, alguns se embrenharam nas drogas. Então Deus, Ele, através de um sacrifício, de um problema da minha vida, Ele foi me moldando para eu ser quem eu sou hoje. E assim Ele faz. E hoje eu estou aqui, meu irmão, não é para te falar que eu sou melhor do que vocês, que eu já fui moldado. Não, Deus me molda a cada dia. Deus molda o grupo de oração a cada dia. Mas hoje, o Senhor quer te falar que você não precisa só ao final do seu problema chegar e reconhecer o que Ele te moldou. Ele está te pedindo, entregue o seu problema a mim. Confie em mim que sou o autor da sua história. Que eu estou te moldando. A nossa fé, ela vai ser provada. Quando o Senhor nos dá os mandamentos. E se a gente segue os mandamentos, é uma prova da nossa fé a Deus. A gente precisa descansar a nossa vida nos projetos de Deus. Porque a gente não sabe o que Deus quer para a nossa vida. Eu não sei o que o Senhor quer para mim daqui a um segundo. E muitas das vezes a gente fica preocupado com aquilo que ainda vai acontecer. Às vezes surge uma coisa, é pequenininha, mas a gente vai criando tantas coisas na nossa cabeça, já vai falando assim, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. E a gente vai criando coisas, e o problema que era pequenininho se torna gigante. A gente precisa ser moldado pelo Espírito Santo. E é como eu disse, é uma coisa que é de dentro para fora. Não é uma coisa de fora para dentro. Não basta eu ter uma atitude boa, se meu coração está repleto de ódio, repleto de falta de perdão. É preciso eu ter um coração bom, para que eu tenha uma atitude boa. A palavra vai falar que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de ódio, eu vou só transmitir ódio. Se o meu coração está cheio de falta de perdão, eu só vou transmitir falta de perdão. É preciso que a gente tenha essa fé que vai nos revelar realidades invisíveis. É preciso que a gente tenha essa fé de entregar os problemas ao Senhor. De crer nessa salvação. De crer que o Senhor já nos salvou. Mas que é preciso a gente ter fé. A gente ter essa fé que vai ser provada como ouro pelo fogo. Muitos de nós vamos sair daqui, vamos chegar em casa e tudo vai estar igual. Às vezes até pior, eu não sei a realidade da sua família. Pode estar até pior. Mas é aí que você vai ser provado a exercitar aquilo que você fez aqui, aquilo que você ouviu. Aí que você vai ser moldado. A fé, ela vai nos fazer ser provado a imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Ele pagou por todos os nossos pecados.
E muitas vezes a gente, no primeiro problema, a gente desiste. Hoje o Senhor quer fazer uma obra nova na nossa vida. Ele quer te regenerar, te dar uma força para lutar contra aquilo que você está lutando. Eu não sei, meu irmão, eu não sei o tamanho do seu problema, qual que é o seu impossível. Mas para Deus não há nada impossível. Basta a gente fazer o nosso possível. O Jenson falava isso no começo da oração. A Deus resta o impossível, a nós o possível. Qual que é o nosso possível? É clamar ao Senhor. É nos colocar em batalha. É crer naquilo que a gente está fazendo. Muitas das vezes a gente transfere a nossa responsabilidade para o outro. Às vezes eu falo assim, Esther, reza para mim. Mas eu não tenho coragem de dobrar o meu joelho e rezar a Deus. E pedir, Senhor, olha essa situação que eu estou enfrentando. Qual que é o motivo que eu estou enfrentando? Me dá forças para passar. E aqui quando São Pedro fala, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está glorificando a Deus primeiro, que morreu por nós, para nossa salvação. Ele está glorificando em primeiro lugar. Aqui a gente fala, o Senhor é o centro, mas como eu disse, aqui dentro é muito fácil, a gente tem que exercitar isso lá fora. Quando vem uma dificuldade, a gente tem que falar, Senhor, o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor toma o controle sobre isso. Eu creio que o Senhor sabe toda a minha história, que é o Senhor que desenha a minha vida, que é o Senhor que me molda. Então eu confio no Senhor. Eu tenho essa esperança viva. Eu não sei o que vai me acontecer, mas o Senhor já sabe. Eu não sei se eu vou estar vivo semana que vem, mas o Senhor já sabe. Então é necessário eu confiar nisso, eu acreditar nisso. E não acreditar de palavras, igual eu falei. A gente precisa ser regenerado e acreditar de coração. Quando o Jenson falava também que cada batida do seu coração é Jesus, eu te amo, eu te amo. Não adianta aqui a gente falar, se você não colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e sentir que é o Senhor falando para você, eu te amo, não acontece nada. E muitas das vezes a gente tem isso, a gente acredita, põe o pé, mas opa, peraí, vou voltar aqui para trás. Eu desconfio. E se a gente cantou aqui, soberano, Deus que não sabe o que é falhar, a gente tem que confiar que Deus não falha.